Vivemos como se houvesse tempo, como se as decisões pudessem esperar, como se houvesse um manual invisível nos dizendo o que fazer, como viver, quem ser. Mas, e se não houver? E se tudo o que temos é o agora, a liberdade de escolher e a responsabilidade por tudo que escolhemos? Ou deixamos de escolher? Elias, nosso protagonista, não era filósofo. Ele era só mais um, como todos nós, tentando entender a própria vida enquanto ela acontece. Trabalhava, fazia o que esperavam, sorria nas fotos, reclamava das segundas-feiras, esperava pelo final de semana. Até que, numa manhã comum, algo quebrou. Um daqueles dias em que o corpo obedece, mas a alma não acompanha. No ônibus, olhando pela janela, sentiu que estava ausente da própria existência. Chegara a sexta-feira, mas sentia que a vida inteira havia sido sexta-feira. Uma pergunta surgiu, simples, cortante. É isso? Era só isso a vida? Acordar, produzir, responder e-mails, pagar boletos, fazer tudo igual amanhã? A pergunta ficou. E como toda pergunta existencial verdadeira, ela não desaparece. Ela cresce, ela incomoda. Ela exige resposta, não com palavras, mas com escolhas. No fundo, sabíamos que a vida não era para ser vivida assim, de forma mecânica, repetitiva, alienada. Camus dizia que a rebelião começa pequena, num olhar, numa atitude. E Elias começou a notar as pequenas coisas que o faziam sentir vivo. O gosto do café recém-coado, a melodia de uma canção, o toque da chuva na janela. Começou a observar o véu da vida, aquele véu que nos faz ver o mundo, mas impede que vejamos o mundo. Começou a escutar as perguntas que evitava. O que é importante para mim, de verdade? Quais escolhas estou fazendo por medo e chamando de prudência? E se viver com sabedoria for simplesmente viver com verdade? Elias descobriu que a sabedoria não é sobre saber mais. É sobre viver melhor. Não como um robô programado, mas como um ser livre. E com a liberdade, a responsabilidade. O filósofo Søren Kierkegaard dizia: estamos condenados à liberdade. Isso assusta, sim, mas também liberta. Não há um sentido dado, mas há infinitas possibilidades de criar o nosso próprio. Isso é um poder imenso. Camus, em O Mito de Sísifo, descreve um homem condenado a empurrar uma pedra para o topo de uma montanha. E toda vez que chegava lá, a pedra rolava e Sísifo voltava a começar. Camus via na figura de Sísifo a imagem do homem moderno, livre, mas sem direção, responsável, mas sem sentido. Camus dizia que a rebelião contra o absurdo começava por uma atitude, um gesto, uma forma de encarar a vida. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. E Camus, em O Mito de Sísifo, nos mostra que, sim, estamos livres, mas cabe a nós dar um sentido a essa liberdade, criar nossos próprios valores. E aí está a beleza e a dificuldade de sermos seres livres, de sermos seres responsáveis. Cabe a nós criar valores, ética, moral, costumes. Estamos condenados a escolher. E a arte de viver com sabedoria, a arte de viver com autenticidade, como Camus propunha, é justamente saber que, no fundo, a vida não nos dá respostas prontas. Vivemos em um mundo caótico, imprevisível, misterioso. E em meio a tantas certezas, tantas opiniões, tantas verdades, a sabedoria reside em saber que não sabemos. Raciocínio, lógica, elas nos ajudam, mas não nos levam à sabedoria. A sabedoria nasce da experiência, do encontro com o outro, com a diferença. As escolhas que fazemos revelam quem somos, o que valorizamos, o que queremos para a vida. Viver com sabedoria é escolher conscientemente. É deixar de viver no piloto automático. Abrir os olhos para a realidade, para a dor, para o sofrimento, para as injustiças, mas também para a beleza, para a bondade, para o amor, para a esperança. A sabedoria não é um dom, um talento, um código pronto. É um processo, um caminho, um convite. Viver com sabedoria é um desafio, uma postura, uma escolha, um ato de coragem diante do absurdo da vida. Não saber do cerne das coisas, mas saber viver.
Um dia, Elias encontrou um livro antigo, Meditações de Marco Aurélio, um resquício do Império Romano. Marco Aurélio, imperador e estoico, reflexivo e atormentado, deixava em seu diário íntimo suas angústias, medos, dúvidas, suas buscas. E Elias se tocou ao ler as palavras do imperador. Prefiro a vida inteira aos ovais de outrora. Prefiro a vida inteira aos ovais de outrora. E Elias entendeu. A vida inteira. A vida inteira, mesmo nos seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suspiros e gargalhadas, desejos e realizações, decepções e aprendizados. A vida inteira. Prefiro a vida inteira aos ovais de outrora. A vida inteira, essa é a sabedoria. Aprender a vivenciá-la, amá-la, respirá-la, experimentá-la, nutri-la, compreendê-la, agradecer por ela, honrá-la, celebrá-la, abraçá-la. E Elias continuou a sua jornada, buscando respostas, buscando sentido, buscando a si mesmo. E no fundo soubemos que a busca em si mesma já era a resposta, já era sentido, já era ele. A jornada de Elias, no fundo, é a nossa jornada. A busca por significado, a busca por autenticidade, a busca por sabedoria. Viver com sabedoria não é saber mais. Viver com sabedoria é saber presenciar. Saber estar, saber escutar, saber questionar, saber decidir. Viver com sabedoria é saber que não há respostas prontas, mas que há escolhas a serem feitas. Viver com sabedoria é a arte de viver com autenticidade. Camus dizia que o recomeço não precisa ser grandioso, um gesto forte, um livro inteiro. Um recomeço pode ser um passo, um gesto, uma palavra, um eu. O recomeço pode ser um renascimento interior, um renascimento do desejo de viver, de amar, de lutar, de sonhar. Viver com sabedoria é um recomeço, é um ato de coragem. O filósofo Hannah Arendt falava do entendimento do mundo e da importância de nos manunirmos. A sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo, depende do entendimento do mundo, não da sua explicação. E Hannah Arendt: a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo, depende do entendimento do mundo, não da sua explicação. Vivemos num mundo complexo, caótico, imprevisível, misterioso. Enfim, um mundo real. E em meio a tantas certezas, tantas opiniões, tantas verdades, a sabedoria reside em saber que não sabemos. Em saber que a vida não nos dará respostas prontas, mas que cabe a nós, seres livres, responsáveis por nossas ações, criadores de valores, ética, moral, costumes. Cabe a nós trilhar nosso próprio caminho. E viver com sabedoria, a arte de viver com autenticidade, como Camus propunha, é justamente saber que, no fundo, a vida não nos dá respostas prontas. A vida nos convida a escutar, a vivenciar, a aprender, a crescer, a transformar, a evoluir, a amar, a dançar, a celebrar. A vida nos convida a viver. Há um conto sobre um discípulo que pergunta a seu mestre, Buda, qual era o segredo da felicidade. E Buda responde: não procure o segredo para a felicidade. A felicidade está em cada passo, em cada momento. A felicidade está na simplicidade, na naturalidade, na espontaneidade da vida. A felicidade está em estar vivo. E Elias aprendeu, ou começou a aprender, a arte de estar vivo, a arte de viver, a arte de vivenciar, a arte de sabedoria. Nietzsche dizia que a arte de viver bem é a arte de dançar na iminência do abismo. E Elias aprendeu que a arte de viver com sabedoria é a arte de dançar com a vida. Dançar com seus momentos, seus ciclos, suas estações, seus desafios, suas alegrias, seus suspiros, suas gargalhadas, seus desejos, suas realizações, suas decepções, seus aprendizados. Dançar com a vida. Dançar com seus contrastes, seus mistérios, suas dores, seus encantos. Dançar com a vida, mesmo nos dias de tempestade. Dançar com a vida, mesmo sem o mapa, mesmo sem as certezas, mesmo sem as respostas. E Elias continuou dançando, continuou vivendo,
continuou buscando, continuou aprendendo. E no fundo, aprendeu que a sabedoria está em dançar com a vida.